Muito boa noite, seja bem-vindo ao Em Debate aqui na TCV. Estamos de regresso com os representantes dos partidos com assento parlamentar. Para hoje propomos uma análise ao facto de Cabo Verde ter conseguido chegar aos 1 milhão de hóspedes nos estabelecimentos hoteleiros em 2023, mas também propomos um olhar à CPI sobre a gestão dos fundos do ambiente e do turismo que está a acontecer na Assembleia Nacional. Para hoje são indicados pelos partidos com assento parlamentar o deputado Celso Ribeiro, em representação do grupo parlamentar do MPD, a quem agradecemos e cumprimentamos uma vez mais por vir ao Em Debate. A deputada Carla Lima, em representação do grupo parlamentar do PAICV, quem também agradecemos por vir uma vez mais ao Em Debate. E também o deputado António Monteiro, em representação dos deputados da UCID, e que se junta a nós através da plataforma Google Meet, a quem também cumprimentamos e agradecemos por estar presente nesta edição do Em Debate. Muito boa noite. Muito boa noite. Comecemos então pela cifra do 1 milhão de hóspedes nos estabelecimentos hoteleiros do país. Cabo Verde bateu o seu recorde de 1 milhão de hóspedes nos hotéis, conforme dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística na semana passada e que confirmam que em 2023 o número de hóspedes nos estabelecimentos hoteleiros chegou aos 1 milhão e 10.739, um aumento de 20,9% comparado com 2022, portanto uma diferença de um ano. Era uma meta que tinha sido estabelecida para ser atingida neste ano de 2024, mas que acaba por ser conseguida no ano passado. O Ministro do Turismo, Carlos Santos, reagiu dizendo que estes números refletem todo o trabalho que o Governo tem feito em prol do setor, adiantando que o foco será agora na melhoria do destino Cabo Verde. Hoje começamos com o PAICV, deputada Carla Lima. Como é que o PAICV olha para estes números? É um recorde em termos de hóspedes. Nestes dados há que se ter em conta também que os residentes em Cabo Verde originaram, de acordo com os dados do INE, 4,8% das entradas e 2,5% das dormidas. Mesmo assim, são números que satisfazem ao maior partido da oposição. Ou que olhar lança o PAICV estes dados? Boa noite, Jefferson. Boa noite aos colegas Celso Ribeiro e António Monteiro e também a todos os que nos acompanham em casa. Relativamente à questão do turismo, nós sempre regozijamos com o crescimento do turismo em Cabo Verde, mas isso não impede de lançarmos um olhar realista sobre esses números e sobre este crescimento do turismo em Cabo Verde. O jornalista Jefferson fez referência, e com toda a razão, que o ministro Carlos Santos disse que a meta era para ser atingida em 2024, mas é preciso lembrar que já no programa de governo de 2016 que o governo promete essa meta de 1 milhão de turistas por ano. Não é uma meta nova. É claro que o meu colega certamente vai lembrar que tivemos a Covid, é verdade, houve uma quebra durante o período da pandemia, mas é uma meta que vinha de muito antes da pandemia. E durante todos os anos da governação não conseguiu atingir a meta que eles próprios propuseram. Depois, em 2021, voltaram, vendo que não conseguiam atingir a meta, chutaram a meta para 2024. Portanto, é preciso fazer esse historial antes de dizer que atingimos este 1 milhão antes do previsto, porque não é, ou não corresponde totalmente à verdade. Isso é uma meta e uma promessa que vem sendo requentada pelo Governo. E mesmo assim, nós entendemos que o turismo em Cabo Verde podia estar num patamar muito mais elevado se tivesse mais investimentos por parte deste Governo na qualificação do produto turístico Cabo Verde. Há poucos meses, o Governo lançou uma nova marca para o turismo de Cabo Verde e uma justificação para a marca era que Cabo Verde estaria a trabalhar a diversificação da sua oferta turística, transformando cada uma das ilhas em um destino. Nós teríamos então 9 destinos turísticos.
Cabo Verde tem condições de ter 9 destinos turísticos. Nós temos um produto que é apetecível, nós temos ilhas lindíssimas, nós temos uma cultura muito rica, nós temos uma história também muito rica e que muito nos orgulha. Nós temos uma natureza também que nos favorece. Portanto, as condições naturais para que essas ilhas fossem destinos por si só existem. O que não existe são investimentos na qualificação destes destinos e na diversificação do turismo cabo-verdiano. O ministro diz que o foco vai ser agora precisamente neste aspecto. Só agora é que vai ser neste aspecto. Mas o ministro tem um problema grave para resolver antes disso, que é o problema dos transportes. Nós não temos aeroportos internacionais em todas as 9 ilhas, o que pressupõe que os transportes aéreos e marítimos internos têm que funcionar com rapidez, com fiabilidade, com eficiência, com qualidade, com comodidade, para garantir que o turista que chegue no aeroporto internacional em Cabo Verde tenha essa possibilidade real de conhecer outras ilhas, de conhecer esses outros destinos. Se eu chego e depois eu não consigo viajar, eu não consigo marcar uma passagem, nem de avião, muitas vezes nem de barco, o que é que o turista faz? O turista reduz eventualmente a sua estadia em Cabo Verde. O turista que poderia estar a contratualizar 10 dormidas, 10 noites, faz 5 ou faz 4. Porquê? Porque chega ao Sal, por exemplo, quer conhecer São Nicolau e não vai. Quer conhecer a Brava, a partir da praia, não consegue. E nós ficamos com essas promessas vãs de diversificação, quando o problema maior do nosso turismo, que é o transporte, não é um problema que o Governo consegue resolver. O Governo já demonstrou a sua incapacidade total de resolver o problema dos transportes em Cabo Verde. Nós já tivemos várias soluções anunciadas, já tivemos privatizações, desprivatizações, empresas que vêm, empresas que abandonam e que vão sem minimamente dar satisfação ao Governo, e continuamos ainda a dizer que o nosso turismo vai ser diversificado. Como? Se não temos transportes. Uma outra questão relacionada com o turismo tem a ver também com o crescimento económico de Cabo Verde ancorado no turismo, que é também uma promessa do Governo, da interligação de outros setores da economia, para garantir que essa interligação faça com que esses setores cresçam, nomeadamente a agricultura, a pesca, a pecuária, a cultura, as indústrias criativas, garantindo assim mais rendimento para o país, garantindo mais emprego, garantindo também maior bem-estar para as famílias. E nós não vemos isso também por culpa, muitas vezes, dos transportes. Quem produz no interior de Santiago tem dificuldades imensas de colocar o seu produto agrícola nas ilhas consideradas turísticas. Quem produz em São Vicente, e isso foi falado há muito pouco tempo, dos produtores de ovos e de frangos que tinham contratos com hotéis na Boa Vista e não conseguiam colocar o produto pura e simplesmente por atrasos e cancelamentos de viagens. Portanto, essas questões todas levam-nos a pensar que nós estamos muito aquém daquilo que é o potencial real de Cabo Verde em termos de turismo. Antes de terminar, é preciso também fazer referência às infraestruturas, nomeadamente às infraestruturas rodoviárias, que o que nós vemos, e não é só o PICV que tem feito referência a isso, os próprios operadores pedem uma atenção do Governo em relação à manutenção dessas infraestruturas, e nem isso o Governo tem conseguido fazer. Certo, muito obrigado então, Carla Lima, deputada Carla Lima, por esta primeira incursão. Deputado Celso Ribeiro, quando se atinge esta cifra de 1 milhão, que era bastante ambicionada, naturalmente que as responsabilidades aqui são acrescidas. Volto a dizer que o Ministro já disse também que o foco agora vai se pôr na melhoria do destino Cabo Verde, e a deputada Carla Lima levanta estes aspectos: a questão dos transportes regulares, melhoria dos serviços, fornecimento dos hotéis. Como é que o MPD, aliás, recebe esta notícia, mas também como é que olha para todos estes aspectos a melhorar? Muito boa noite. Aproveito igualmente para cumprimentar o Sr. jornalista Jefferson e os técnicos que estão aqui a segurar essa transmissão, e igualmente os colegas do painel, o colega Monteiro em São Vicente e a colega
Carla, e endereçar uma boa noite muito especial a todos os cabo-verdianos que nos estão a escutar no país e na nossa imensa diáspora. É com satisfação que nós registramos a cifra de 1 milhão de turistas. E dizer que atingir 1 milhão de turistas não é para qualquer país. E quando se atinge, nós devemos regozijar com o feito. E aproveito para dizer que, ao atingir 1 milhão, o que se está aqui a dizer é que Cabo Verde saiu do anonimato. Nós conseguimos colocar Cabo Verde no mapa do turismo mundial. E a colega Carla, ao introduzir, diz que não vou rebater com a Covid, mas ela não reconhece a existência da Covid. Eu não vou rebater com... É um facto. E eu vou fazer aqui uma parte para dizer o seguinte. Quando eu vinha para a televisão, um cidadão disse-me assim, quais são os temas que vão ser no debate? Eu disse, um dos temas é 1 milhão que o país já conseguiu atingir. Ele disse-me assim, pela primeira vez, vamos debater algo positivo no país. Eu disse, não, já se fez vários debates. Se calhar, os partidos é que muitas vezes têm ponto de vista diferente. E a colega, ao introduzir desta forma, significa que não está satisfeita com o que nós temos aqui. Quer dizer, um país que atinge 1 milhão e ela faz esses desvios todos, diz que pandemia não, que nós já tínhamos essa meta desde 2016, mas ao mesmo tempo, diz 2016, pandemia. Nós, todos os indicadores, se teve a oportunidade de ler PEDS 2, deve perceber que todos os indicadores, todos os cabo-verdianos leram, todos os indicadores do país e não só, e também as metas da governação, foram alteradas. E é normal, porque nós tivemos queda de 20% na nossa riqueza. Acontecendo isso, desprezar tudo isto é não perceber como é que funciona o mercado e muito menos a lógica do turismo. Mas ao mesmo 2020... tempo, mas ao mesmo tempo atingir esta cifra, este número, acarreta, por Cabo Verde se tornar, digamos, um país da moda, acarreta ao mesmo tempo essa responsabilidade e é exatamente de isso interligação que eu vou das dizer. ilhas. É exatamente isso que eu vou dizer, porque quando se fala em transporte... Tem sido uma dificuldade. Não, nós reconhecemos que nem tudo está, mas nós também nunca podemos fazer uma análise sem ponto de partida. O que é que nos deixou em 2016? Já debatemos bastas vezes aqui a situação do transporte. Se querem que nós voltamos a debater o transporte, vamos debater o transporte. Mas eu acho que todo cidadão cabo-verdiano sabe, então não vale a pena que entramos por este caminho, porque sabemos que temos essa dificuldade. Mas está tudo interligado. Tem que estar. O turismo, pela sua natureza e pela sua transversalidade, e igualmente pela eficiência do transporte, é fundamental. Mas nós também temos que dizer aos cabo-verdianos, e os cabo-verdianos reconhecem, qual é a rança pesada dos TACV que nos foi deixado pelo PAICV. Em 2016, quando tomamos o país, eles tinham praticamente 3 ATRs pagos, e o que é que nos deixaram? 0. Mandaram para trás, que não vale a pena fazer aqui descrição da situação. Se querem debater, havemos de marcar, mas vamos falar de coisa boa que aconteceu. Cabo Verde está na moda, porque não é qualquer um. Mesmo os manuais dizem, qualquer país que atingir 1 milhão de turistas, é porque está na moda, está a ser considerado por todos. Se não, vejamos, nós crescemos, como disse inicialmente o senhor jornalista, 20% comparativamente em relação a 2022. E 24% relativamente ao 2019, que nós consideramos ser o maior ano. Depois, em termos de dormida, no estabelecimento hoteleiro, nós temos quase 6 mil, comparando com 4 mil à volta de 2022. Tudo isso é o quê? É um trabalho de consistência e um trabalho de divulgação da imagem da marca de Cabo Verde, e tudo isso é confiança no país. Contrariamente ao que se quer pregoar aqui e contrariamente aos vários debates relativamente ao país, se está a atingir este número, é porque nós temos um fator fundamental. Os cidadãos estrangeiros, sobretudo, não saem do país para ir em outro país onde não têm confiança. Isto é o primeiro registro.
A nível da distribuição de turistas, sim, aí eu considero que nós temos algum desafio. Nós temos relativamente concentrado nas duas ilhas, Sal e Boa Vista, e neste momento, se comparar com o anterior, Santiago era muito residual e hoje já estamos a atingir 10%. Então significa que já estamos a tão desejada, já estamos a conseguir alcançar a tão desejada distribuição de turistas, a tão desejada mobilidade entre as ilhas e não o all inclusive como tem acontecido até aqui. E depois, também para dizer que o perfil tem, de facto, mudado. Por quê? Porque nós temos não só os turistas que já vêm em pacote, mas já temos um aumento considerável, os números dizem isso, de turistas que estão a viajar conta própria. Isto é fundamental para a dinâmica da nossa economia, porque nós sabemos o impacto do all inclusive. Gasta-se tudo lá fora e aqui dentro temos um indicador que é extremamente fundamental, que não podemos desassociar deste inquérito, que é o inquérito de gasto e satisfação de turista, que diz qual é o montante que os turistas vêm gastando quando estão aqui no país. Anteriormente, relativamente ao all inclusive, rondava a volta de 300, 400 escudos e hoje já está a aproximar de 1000. Então significa que nós temos um outro perfil de turista. Que nós temos um trabalho intenso para mudar a qualidade dos serviços que é prestado fora dos hotéis, é, é o nosso próximo desafio. E quando se fala de infraestruturas, nós tivemos, até 2016, um crescimento rasteiro, porque se ter essas infraestruturas que tanto apregou, e depois nós tivemos 1 milhão, e acham que já devíamos ter mais, agora eu pergunto, 15 anos, sem essas condições que a própria colega diz que eu vou dizer, significa que ela, neste momento, está a reconhecer a existência do Covid. Então, o que é que explica aos cabo-verdianos? Endividaram o país, fizeram o país a crescer a rasteira. Nós, de 2016 a esta parte, fizemos o país a crescer superior ao seu potencial, com reflexo direto na economia, diminuição do desemprego, diminuição da pobreza e, consequentemente, nós temos o país a crescer e a distribuir os rendimentos. Então, uma área que é transversal e que contribui aproximadamente 30% da nossa riqueza e atingir esse número. Nós estamos a dizer que podemos ir mais, sim. Nós temos potencial para ir mais. E é isso que nós estamos a trabalhar. Certo. E nós estava previsto no novo plano para 2026 atingir esta cifra e convém aqui dizer que em 3 anos antes nós alcançamos 1 milhão. Certo. Portanto, eu acho que é um momento que todos os cabo-verdianos devem celebrar. Juntos trabalhamos para continuar a aumentar cada vez mais esta área que é fundamental para o desenvolvimento do país e para criar emprego digno e que os cabo-verdianos regozijam no país que têm. Certo, ficou então esta primeira incursão em relação a este tema. Vamos agora ouvir António Monteiro, do lado do CID, como é que olha para estes números e que desafios acarreta também para o país alcançar esta meta. Muito boa noite, Jefferson. Boa noite aí aos colegas deputados, o amigo Celso e a amiga deputada Carla Lima. Boa noite a todos os técnicos da televisão de Cabo Verde e uma boa noite muito especial a todos os cabo-verdianos, quer aqui nas ilhas, quer na nossa imensa imigração. Bom, sem sombra de dúvidas que quando nós temos números do tipo, significa dizer que temos motivo para nos regozijarmos e temos motivos para acentuarmos ainda mais os esforços para que muito rapidamente o país consiga atingir outros números, nomeadamente 1,5 milhão ou 2 milhões de turistas ano em Cabo Verde. E isto é sempre bom, porque o impacto que o turismo tem tido na criação da riqueza em Cabo Verde é significativo e, como tal,
toda a atenção que se deve tomar e se deve destinar é para que o país consiga realmente ir ganhando músculos para poder responder de forma satisfatória às demandas da população cabo-verdiana, principalmente as pessoas que sentem na pele todos os dias a dor da pobreza que vai afetando muitas famílias por estas ilhas. De forma que falarmos do milhão é bom, mas temos que ter sempre em linha de conta o impacto que a criação desta riqueza e a redistribuição desta riqueza deve ser feita para que todos os cidadãos possam encontrar em Cabo Verde uma resposta positiva às suas aspirações. No entanto, nós temos que chamar a atenção aqui do governo que temos que ter em linha de conta que é preciso termos outras qualidades para que o nosso turismo seja efetivamente um motor do desenvolvimento económico e que não tenhamos precalços como os precalços que tivemos, pelo menos em 2020, na altura que tivemos o Covid-19. E esta chamada de atenção deve nos servir para considerarmos que é preciso diversificarmos a nossa economia. Temos que fazer uma aposta maior no setor primário da nossa economia, nomeadamente na agricultura e nas pescas, de sorte que estas duas questões, as pescas e a agricultura, possam também criar valor acrescentado para podermos servir os turistas com os nossos produtos e logo podermos ter a capacidade aqui também de conseguirmos gerar riqueza para os cabo-verdianos que no setor primário da economia investem e, consequentemente, conseguem ganhar um pouco mais de dinheiro para si, para o país e para as suas famílias. E isso tem que ser feito, porque, do nosso ponto de vista, o governo tem preocupado muito mais com a chegada dos turistas, o que é bom, como dissemos no início, mas é preciso que tenhamos em linha de conta que os turistas só se sentirão bem e estarão na disponibilidade de voltar se forem devidamente bem tratados em Cabo Verde. E aqui a questão devidamente bem tratados significa também falar num aspecto de segurança. E nessa matéria nós temos tido alguns episódios que merecem toda uma atenção por parte dos responsáveis do setor da segurança no país, para que qualquer que seja o cidadão cabo-verdiano ou qualquer que seja o turista que nos venha visitar, se sintam livres, se sintam tranquilos em fazer a sua vida noturna ou a sua vida diária conforme melhor entender, sem nenhum preconceito em termos de ser assaltados ou não. E esta questão, infelizmente, do ponto de vista da UCIT, mancha, em certa medida, a imagem do país. Porque nós tivemos, há bem poucas semanas, aqui, por exemplo, em São Vicente, situações anormais, de turistas a serem assaltados em plena cidade do Mindelo, e isto não pode ser visto como uma coisa normal. Não é normal. O normal é os turistas passearem pela cidade, sentirem-se seguros, de sorte que quando forem ao país de origem possam aconselhar outros turistas de forma individual ou em grupo para nos visitar. De toda forma, os episódios que aconteceram, penso que devem ser encarados de frente, devem ser trabalhadas
para que no futuro situações do tipo não voltem a acontecer. Mas também, Jefferson, nós temos que ter em linha de conta que temos que apresentar uma melhor qualidade. Temos que diversificar ainda mais o turismo em Cabo Verde. Porque a concentração do turismo no Sal, com mais de 50%, Boa Vista e depois as restantes ilhas, pensamos que já é a altura de começarmos a pensar muito mais em São Vicente, fazer com que Santo Antão ganhe mais dimensão, São Nicolau, todas as ilhas, Santiago, para que os turistas continuem a vir, porque, como já se disse aqui há bocado, nós temos ilhas lindíssimas. A ilha de São Nicolau, por exemplo, é uma ilha muito linda. A ilha de Santiago, Fogo, a Brava, São Nicolau. Quer dizer, nós temos que pegar destas ilhas, criar as condições que o país precisa para que os turistas possam nos visitar. Mas aqui também temos um outro handicap, que é os transportes, quer a nível aéreo, quer a nível marítimo. Portanto, esperamos que com este 1 milhão de turistas que o país está a comemorar, é um número bonito, é um número expressivo, que nos dê coragem para investirmos lá onde tivermos que investir, melhorar as infraestruturas turísticas e, consequentemente, podermos servir bem os turistas que nos procuram e que Cabo Verde seja realmente falada pelos melhores motivos por esse mundo fora. Certo, muito obrigado António Monteiro, Carla Lima. Portanto, falar deste setor do turismo é falar de um setor que abarca vários aspectos da vida nacional, mas o António Monteiro pegou em questões, por exemplo, do impacto e redistribuição da riqueza para a melhoria da qualidade de vida dos cabo-verdianos. Tem-se falado muito também nesta questão dos baixos salários de contratos precários e também António Monteiro falou nesta questão da diversificação da nossa economia, da segurança, da diversificação da oferta turística. Como é que olha para todos estes aspectos aflorados e também já agora com os reptos lançados pelo deputado Celso Ribeiro? Dizer ao deputado Celso, ao amigo Celso, que motivos para regozijar é uma coisa, esconder os problemas debaixo do tapete é outra completamente diferente. Eu posso continuar feliz porque temos mais turistas, eu posso gostar de ouvir essa notícia e continuar a ser realista, a olhar para o país real, a olhar para a incapacidade do governo de resolver os problemas que o setor ainda enfrenta. Fala do endividamento do país para a construção de infraestruturas. Esse 1 milhão de turistas não viriam se não fossem as infraestruturas construídas pelo PICV. Os aeroportos, por onde passaram, foram construídos pelo PICV. Os portos, as estradas. O que nós pedimos é que vocês continuassem esse trabalho. Mas nem isso o governo fez. Nomeadamente naquilo que prometeu, nomeadamente, por exemplo, a segunda fase do Porto de Porto Novo, que continuamos à espera, o aeroporto em Santo Antão, continuamos à espera, a ampliação aqui na praia também, continuamos à espera, ou seja, a requalificação da estrada em Santa Maria, que também ainda não está pronta e é uma reivindicação dos próprios operadores, são todas as infraestruturas que nós estamos à espera que o governo faça. O governo do PICV não fez tudo, mas fez muito. E vocês não conseguiram continuar este trabalho. Quando diz que o país, atingimos 1 milhão de turistas e nós não podemos parar por aí. Quando olhamos para as Canárias, que neste momento tem 14 milhões de turistas só em 2023, ou para os Açores, com 2,1 milhões de turistas, nós percebemos que temos um caminho a percorrer. O 1 milhão não deve ser um motivo para terminarmos por aqui e ficarmos todos calados e satisfeitos. Nós temos que olhar para o país real, ver os problemas e continuar a crescer. Continuar a crescer é o caminho de Cabo Verde. Cabo Verde não tem outra opção. Em relação às questões levantadas pelo deputado António Monteiro, eu concordo em absoluto. A questão da diversificação do turismo, da oferta turística em Cabo Verde, é fundamental. Porque também está
como diz bem o deputado António Monteiro, ligada à redistribuição da riqueza. Porque se nós conseguimos levar turistas para Santo Antão, nós criamos postos de trabalho em Santo Antão. Nós conseguimos também criar riqueza em Santo Antão. Quando eu digo Santo Antão, eu digo São Nicolau, eu digo a Brava. Essa diversificação é importantíssima também para criar essas novas centralidades. Mas também falou na questão da diversificação da nossa oferta em termos da agricultura, da pesca. Isso seria, eu entendo, como a integração dos vários setores da economia, tendo como motor de crescimento o turismo, que era o que eu falava no início, que é a questão de termos capacidade de abastecer as unidades hoteleiras, por exemplo, no Sal, na Boa Vista, ou em outro ponto de Cabo Verde, através dos produtos locais. Ter essa agricultura desenvolvida, ter a pecuária desenvolvida, ter as pescas também desenvolvidas, seria importantíssimo também para o crescimento de Cabo Verde. E aí sim poderíamos estar a falar de valor acrescentado do turismo, porque seria um motor que permitiria que as outras áreas da economia cabo-verdiana crescessem mais e crescessem de forma sustentável. Mas para isso também o governo teria que ter mais investimentos na agricultura, na mobilização de água, teria que ter também melhores investimentos nas pescas, um investimento forte e não só conversa na cultura e nas indústrias criativas, na promoção de eventos, na fixação também de eventos e nessas outras ilhas também, para garantir que sejam marcos que possam atrair os turistas, e nós não achamos que o governo tenha feito esse trabalho de forma a garantir que essa produção aumente. E tudo isso esbarra na questão inicial, transportes. Nós podemos até fazer tudo isso em todas as ilhas, produzir em termos de agricultura, ter produtos das pescas, ter produtores culturais, ter eventos. Se não tivermos transportes, primeiro, para transportar esses produtos para as unidades hoteleiras, segundo, para levar os turistas entre as ilhas, continuamos a ter um problema. O deputado Celso fala em 2016 como encontraram a TACV. O deputado esquece que estamos em 2024 e esquece que houve uma privatização pelo meio, com o ministro a prometer 11 Boeings, e que depois tudo isso se transformou em fumaça, em dívida e num eterno recomeço, que é isso que nós temos tido nos transportes em Cabo Verde. É um eterno recomeço. Mesmo em termos de transportes interilhas, tinha Binter, saiu reclamando por falta de apoios do governo, trouxeram a Best Fly em termos de... Era emergencial, de repente o contrato passou a ser definitivo, agora a Best Fly já mostra que não está tão interessado e as pessoas vão ficando nos aeroportos à espera de aviões, à espera também que o ministro decida, os dois ministros, decidam se vão criar uma nova empresa ou se vai ser a TACV a fazer ou a retomar os voos domésticos, que eles disseram que não havia viabilidade para a TACV estar nos voos domésticos. Mas agora, na hora do aperto, parece que o ministro tem um estudo de viabilidade para nos mostrar. Porque é o mínimo que esperamos de um governante sério, é que agora, porque ele disse na CPI da TACV, eu me lembro, que o estudo de viabilidade dizia que não havia condições da TACV continuar nos voos domésticos e que não havia espaço para que isso acontecesse ou houvesse duas companhias. Agora, ele que apresenta esse estudo de viabilidade e nos mostra os números para garantir que não é apenas mais uma medida tomada às pressas para tapar um buraco que a governação do próprio MPD criou. Celso Ribeiro, esta cifra do 1 milhão acarreta consigo muitos desafios para o governo. Terá de acelerar o passo em várias áreas para que este impulso continue. Não, exatamente. O senhor jornalista utilizou aqui uma palavra que eu ia mesmo dizer. A colega Carla disse problemas, mas para nós não existem problemas, existem desafios e nós estamos a enfrentá-los com determinação. Por isso é que, quando eu disse, nos 5 anos que antecederam 2016, nem vou mais atrás, TACV registrou um déficit operacional nos transportes domésticos de 35 milhões de euros, ou seja, 6 milhões de euros anos antes de 2016. Portanto, é a herança que nos deixaram relativamente aos transportes. E depois, quando fala de investimento,
eu estou plenamente de acordo, devido à natureza do turismo, devido à sua transversalidade e externalidades que produz. Eu acho que falou da agricultura e muito bem, que não se está a fazer investimento. Agora, quem deu cabo disto tudo? O PICV. Por isso é que o vosso exemplo, o vosso modelo, não serve, nós não nos aconselho a seguir o vosso exemplo. Por quê? Porque investiram 5 milhões nas barragens e por cada milhão investido, 1000 pessoas saíram da zona do mundo rural. Este é o exemplo que vocês querem. Vocês dilapidaram os recursos, o espaço com os recursos que nós temos. Como já se disse várias vezes, o PSV, quando está no governo, destrói. E nós temos a sina de recuperar o país. E é o que nós estamos a fazer. Você apontou aqui as infraestruturas, como eu já tinha dito, eu volto a repetir, porque isto é teimosia. Fizeram o país a crescer à volta de 1%. E 1% não permite redistribuir nada. Com isto, aumentaram a dívida, aumentaram a pobreza, aumentaram o desemprego. E o que é que nós fizemos? Recuperamos o país. Como disse bem, prometemos, em 2019, pela primeira vez, o nosso país tinha um superávit, balança comercial positivo. Primeira vez. Causa, transporte. Porque já tínhamos o RAB a funcionar e todas as conectividades. Qual é a dívida herdada de 2019 para a TSV? Mas é isso que eu estou a dizer. Eu não interrompi. Tenha calma que eu vou... Diz se tem esses números. Diz também. Por isso é que eu acho que nós devemos preparar para ficar a debater com fatos. Não me pergunta. Diz. Eu já lhe disse 35, 6 mil por ano, o que nos deixaram. Diz a nossa, se tem. Portanto, nós vamos debater aqui. Por isso, eu acho que este é o momento para explicar os cidadãos. Vamos debater com objetividade e não estar aqui a dizer vamos então explicar, vamos então explicar aos telespectadores como é que o governo vai aproveitar mas por isso é que eu disse do turismo que, de facto, nós temos, sim senhor. É isso que eu ia chegar. Porquê? Porque eu acho também que essa mesma metodologia, o senhor jornalista também deve perguntar aos colegas quando dizem. Porque eu acho que nós estamos a debater de forma séria. Dizer com objetividade. Porquê? Porque se lerem o relatório do Banco de Cabo Verde, reconhece que o desempenho da economia e o ciclo de crescimento dos últimos anos tem aqui a diversificação. Quais são os setores? Transporte, indústria e construção. Portanto, nós temos aqui um impacto na nossa economia, fruto deste trabalho que o governo está a fazer e não apenas concentrar em infraestruturas que contribuíram para o endividamento do país. E nós estamos aqui, no último, até hoje estamos a pagar 34 milhões apenas do serviço da dívida herdado pelo PICV. Por isso, eu acho que nós devemos fazer aqui um debate sério, objetivo e apresentar factos. Além do Banco de Cabo Verde, também o Fundo Monetário, no último relatório, diz que o desempenho da nossa economia é extraordinário e que as medidas tomadas relativamente aos TACV também contribuiu, porque nós sabemos que no passado o Grupo de Apoio Orçamental várias vezes colocou em causa o apoio se nós continuássemos a injetar o que estivemos a injetar. Se hoje nós estamos a fazer e não temos essa alerta, é porque nós estamos no caminho certo. E estas consequências todas, porque tivemos um aumento exponencial, onde culminou-se com 1 milhão de turistas no país, e claramente nós tivemos um aperto relativamente aos transportes, porque tivemos o ponto de partida que nós tivemos. Mas está-se a trabalhar, e por isso que, no momento, não houve disrupção aqui em Cabo Verde, nunca, nos transportes. O governo interviu prontamente, quando tivemos o risco do não cumprimento, porque estava a ter perturbações constantes com a Binter, introduziu o TACV normal, um processo normal, num país que está a crescer e que está a ter uma procura, porque o facto dos investimentos feitos até aqui, nós temos tido um país onde a procura está-se a aumentar e tornar Cabo Verde como um destino turístico muito atrativo. António Monteiro, daquilo que já ouviu, o que lhe apraz ainda acrescentar? Bem, Jefferson, o que nós temos que dizer é que precisamos trabalhar muito mais. Porque se nós nos contentarmos com 1 milhão de turistas que visitaram o país em 2023 e não trabalharmos no sentido de melhorarmos a nossa oferta turística, teremos grandes problemas para o futuro. Eu vou dar-lhe só um pequeno exemplo.
o governo do MPD, em 2018, prometeu restaurar o teleférico das Salinas em Pedra de Lume. Falou em disponibilizar 70 mil contos para o efeito e, na verdade, o que nós temos hoje é uma infraestrutura antiga, um património atual, sem os devidos cuidados. E, no entanto, nós temos o Ministério do Turismo precisamente instalada aí na Ilha do Sal. Ora, se nós pudéssemos recuperar, por exemplo, esse teleférico, e se pudéssemos oferecer aos turistas que visitam a ilha, e muitos dos quais visitam a Salina de Pedra de Lume, para verem, com olhos de ver, a beleza que foi outrora, a forma como se utilizou o produto do sal, com certeza que teríamos um produto de melhor qualidade na ilha e poderíamos atrair muito mais turistas com o desejo, com a vontade de poderem realmente ver aquilo que foi a indústria através das indústrias pioneiras em Cabo Verde. Mas não passou a promessas. O governo prometeu e até hoje nada aconteceu. Mas vamos também ver, Jefferson, aquilo que nós temos estado a fazer com os caminhos vicinais. Há dias, no aeroporto de São Vicente, encontrei-me com um guia turístico que disse-me o seguinte: Senhor Monteiro, por favor, tente no Parlamento falar sobre os caminhos vicinais na Ilha de Santiago. São uma tristeza, os caminhos não são cuidados. E nós perguntamos, as pessoas que vêm para este país para fazerem as suas caminhadas, fazerem o do técnico, se encontrarem os caminhos vicinais mal trabalhados, mal cuidados, criando condições para poderem ter uma lesão, é claro que não poderão utilizar estes caminhos vicinais e, consequentemente, terão dificuldades de quererem regressar, porque vão dizer, esses senhores querem ter turismo, mas não estão a cuidar daquilo que é o essencial para que o turista, que não é o turista de sol e praia, mas o turista da natureza, o turista que quer estar em contato com a natureza e quer conhecer as diversas comunidades existentes nas ilhas de Cabo Verde, não o poderá fazer em segurança porque os caminhos vicinais não estão devidamente cuidados. Mas não é só isso. Repare que em 2019 nós tivemos aproximadamente 5 milhões de dormidas. Em 2023, 4 anos depois, nós temos aproximadamente o mesmo número. Isto é, a diferença entre aquilo que foi em 2019 e aquilo que é em 2023, não colocando de fora a questão da Covid, é de 0,7%. Ora, isso tem que ser um indicador que nos deve chamar a atenção, porque nós queremos ter em Cabo Verde, sem sombra de dúvida, muitos milhões de turistas, mas mais do que ter estes muitos milhões de turistas, queremos ter talvez estes milhões a multiplicar por 10 ou por 15 relativamente às dormidas. Porque é aí que podemos ter mais recursos financeiros a ganhar, porque um turista que passa 4 dias deixa um determinado valor, um turista que passa 10 dias deixa um valor completamente diferente, e um turista que passa 12 ou 15 aumenta ainda mais o encaixe financeiro no país, que poderá nos ajudar a termos mais recursos e, consequentemente, termos um país com capacidade de combater a pobreza extrema ou combater a pobreza de uma forma em geral. Mas aqui nós temos que ter em atenção, Jefferson, que o país tem boas condições e que é necessário nós investirmos muito mais no transportes, como eu disse na minha primeira intervenção. Transportes quer a nível aéreo, quer a nível marítimo.
Mas mais do que isto, é preciso que os trabalhadores que prestam esse serviço nos hotéis, nas agências de viagem, nos vários setores onde os turistas solicitam, também possam ter alguma contrapartida em termos de salário. Porque estarmos a pagar salários, muitas vezes com salários baixíssimos, e não permitir que o cabo-verdiano sinta no bolso o ganho que é o aumento do turista em Cabo Verde, pensamos nós que não é a melhor via. E aqui o governo tem que prestar atenção neste sentido. Nós não estamos a exigir que o governo aumente de noite para dia o salário, mas é preciso acompanhar a inflação que nós estamos a ter no país, porque servir só por servir, não ter uma contrapartida para que os nossos trabalhadores cabo-verdianos que trabalham nos hotéis, que trabalham nas agências e outros setores que lidam com o turismo, pensamos que não é uma boa política e isso fará com que o país, apesar de ter números expressivos de turismo, de turistas melhor dizendo, esse impacto não é de todo sentido de forma robusta no bolso dos cidadãos cabo-verdianos que trabalham neste setor. Portanto, temos muito trabalho ainda por frente, temos estas ideias. Este setor tem muita matéria para ser debatida. Acho que vamos ter mesmo de ter um programa dedicado ao turismo, ao setor do turismo em Cabo Verde, porque senão não passaremos para o segundo tema. Vou dar então aos senhores deputados mais 2 minutos para concluirmos este tema, para depois irmos para o segundo tema que temos agendado para esta edição. Carla Lima, para concluirmos, que notas em relação a esta questão? Eu só tenho 2 notas. A primeira, é estranho ver o regozijo, volto a dizer, do deputado e amigo Celso relativamente ao número de turistas, quando ele é contra a construção de aeroportos e de portos. Não. Porque ele acabou de dizer que só serviu para endividamento. Eu gostaria que ele me explicasse, muito rapidamente, como é que esses turistas chegaram a Cabo Verde, nomeadamente na Boa Vista, onde não havia aeroporto, e foi construído pelo PICV e é o segundo maior destino turístico do país neste momento. Como é que isso aconteceu se não foi através desses aeroportos, desses portos, dessas estradas que foram construídas e que nós pensávamos que vocês iam dar continuidade, mas não o fizeram. A segunda nota, relativamente à TSV... Eu acho que essa mensagem que lhe enviaram agora não... Não, eu só estava... Não é mensagem, eu estava a recuperar o relatório da CPI da TSV, só para lhe dizer... O relatório da TSV de estradas e, bom... Não, eu só peguei o telemóvel para lhe dizer, relativamente à CPI da TSV, que disse que teve superávit, que 2019 foi um ano bom, foi maravilhoso também para as contas, parece. Porque em 2019 o déficit na TSV, o saldo negativo de uma empresa que vocês tiraram toda a dívida e entregaram aos islandeses completamente limpinha de dívida, já superava os 10 milhões. Era isso que eu queria que dissesse àquela hora e que eu esperava, como alguém que está ligado aos números, eu sei que normalmente as pessoas que estão ligadas aos números são muito rigorosas, que dissesse também esse passivo que foi criado exatamente neste ano, que diz que foi um ano maravilhoso, mas não disse, eu tive que ir lá recuperar o número no relatório da CPI da TACV e que está publicado, qualquer cabo-verdiano pode consultar. Para terminar, muito rapidamente, Jefferson, para dizer que sim, Cabo Verde tem muitos desafios ainda na área do turismo, na questão da diversificação, mas o maior e o mais grave e o mais urgente é a resolução do problema dos transportes em Cabo Verde. Celso Ribeiro. Não, eu acho que, pronto, realmente eu tenho de mostrar alguma rigorosidade na utilização dos números. E a senhora também, que tem formação de jornalismo, deve ter algum rigor em utilizar os números. Eu acho que este é o melhor caminho. Por isso é que, relativamente à CPI de 2000 relativamente a... Bom, eu nem vou entrar no CPI, vou falar no ano de 2019, que de facto foi um ano muito bom. Mas relativamente ao déficit que fala, não se pode calcular num ponto. Temos que recuar para dizer o que é que nós temos, que é para utilizar os dois extremos. Portanto, não vale a pena meter por este caminho, porque senão
não fica muito bem. Devemos ter rigor em informar, e a senhora, com a sua profissão, concorda que a tem rigor. empresa foi entregue sem dívidas nenhumas aos islandeses? Não, mas qualquer e que a processo de Newco foi privatização criada exatamente para gerir esta dívida. Sou jornalista. É um debate, é normal a fluência do debate. Não, eu estou à vontade, pode interromper à Estamos vontade. num debate, Mas é normal qualquer a processo fluência. de privatização, há exigências e há o encaixe das exigências. Só para dizer isso. Agora, eu tenho que dizer ao meu amigo Monteiro o seguinte: quando faz a comparação entre o valor de 2019, se não me falha a memória, se ao contrário, peço desculpa, compara com o 2023 e diz que é rigorosamente a mesma coisa, se não me está aqui a faltar nada, mas o meu colega também devia ir aos números e ver que em 2020 tínhamos aproximadamente 1 milhão, 2021, 839 dormidas. Portanto, nós tivemos aqui o efeito da Covid, que entre 2020 e 2021, por uma conta assim por alto, 835 mil hóspedes apenas em 2022. Portanto, nós temos aqui o efeito e não se pode comparar, com todo respeito, os dois pontos para dizer que, de facto, é rigorosamente. Não, aqui demonstra, de facto, um trabalho intenso que foi feito para termos essa retoma e chegar ao número que nós temos hoje. António Monteiro, 2 minutos. Eu gostaria de dizer ao colega Celso, porque se nós estamos a considerar o Covid, nós temos que considerá-lo sempre. E eu fiz uma comparação entre 2019, que é o ano considerado excelente a nível do turismo também, e 2023, que é um ano, nós estamos aqui a analisar, que já é 3 anos após o Covid. Na realidade, em 2019... Não, nós não podemos ver 2020 e 2021. Eu acho que não é por aí, Celso. Nós temos que retirar da equação. Nós temos que retirar da equação esse hiato. Se nós considerarmos esse hiato, eu penso que nós não faremos uma análise em condições. Porque, repara, em 2019 tivemos 5.117.403 comidas. Em 2023 tivemos 5.150.806 dormidas. Isto é, comparando estes 2 anos, 2019 e 2023, a diferença é de 0,7%. Independentemente de 30 milhões. Ao comparar, desculpa não estar a tirar o talhado, porque não pode saltar, não pode saltar 2020, não pode saltar 2020 que é 1.150 e 2022 que é o efeito ainda de 800 e tal. Portanto, desculpa, não corresponde. Não, Celso, agora, Jefferson, o que eu gostaria aqui efetivamente chamar a atenção é que nós temos que ter em linha de conta a atual vivência mundial. Nós temos um mundo em situação de crise anunciada. A Europa no problema da guerra, há países europeus que já admitem estar em pré-guerra. Nós temos que nos precaver e colocar a nossa barba de molho. Porque se nós continuarmos só focados no aspecto turismo, como um motor do desenvolvimento do país, poderemos ter o mesmo desfecho que tivemos em 2020 com a pandemia do Covid-19, em que a nossa economia caiu cerca de 17% ou 19%, se não me falha a memória neste momento. Portanto, nós temos que nos precaver para evitarmos que sejamos apanhados de surpresa. Certo. Vamos entrar então no segundo tema desta edição, a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a gestão dos fundos do turismo e do ambiente, constituída no ano passado por iniciativa do MPD, começou os seus trabalhos desde a semana passada. Várias personalidades já foram ouvidas, umas com a presença da comunicação social e outras preferindo que a sua audição não fosse pública, vedando então aos cabo-verdianos o cabal esclarecimento sobre situações levantadas nos relatórios e que merecem diferentes tipologias de dúvidas na gestão dos recursos dos cabo-verdianos. As atenções estavam naturalmente viradas para o que tinha a dizer o Inspetor-Geral das Finanças e coordenador da equipa de auditoria,
aos fundos, Renato Fernandes, que assumiu por inteiro o relatório final aprovado pela Inspeção-Geral das Finanças e homologado pelo Ministro das Finanças. Renato Fernandes afirmou que todos os factos estão todos suportados pela prova e que todas as entidades, sem exceção, exerceram o contraditório. Fala em irregularidades ao longo da gestão dos fundos e que têm a ver com a apresentação de projetos para validação e desembolso, na execução física dos serviços contratados pelos municípios e na execução financeira pelos municípios. Apontou ainda que somente o relatório referente à Câmara Municipal da Praia, na altura liderada por Óscar Santos, apresenta indícios de crime relativamente a obras de asfaltagem e, por isso, a equipa apresentou uma proposta de se enviar um documento ao Ministério Público. Fala em pagamentos indevidos no valor de 44 mil contos e indícios claros de documentos forjados na Praia, além de, agora na Boa Vista, de 100 mil contos transferidos para a Câmara Municipal da Boa Vista em 2017 para a execução de um projeto do Governo no tempo do autarca José Luís Santos. Carla Lima, os relatórios são do domínio público desde o ano passado. Estamos aqui apenas perante erros procedimentais, como afirma o ministro Carlos Santos, ou há espaço nos relatórios para mais recursos aos tribunais, há indícios de crime? Como é que... Eu já tinha dito relativamente à CPI que nós vamos esperar as conclusões do inquérito e estar atentos e exigir que realmente esses relatórios sejam enviados ao Ministério Público para uma investigação séria e rigorosa. Agora, também não se pode negar, independentemente daquilo que se disse na CPI, a reafirmação feita pelo auditor desses indícios de crime relativamente à cidade da Praia. O relatório tinha trazido questões absolutamente preocupantes. Obras que foram financiadas duas vezes, uma vez pelo fundo e outra por empréstimo bancário. Estamos a falar de forjar documentos, de citar uma empresa que teria participado no concurso e quando a empresa é contactada para explicar a sua participação, diz que nunca participou em tal concurso. É muito grave aquilo que se fez em relação à gestão desses fundos, seja em termos de ilegalidades, que é o que nós estamos a falar aqui na Praia, mas de irregularidades. Nós estamos a falar de relatórios onde, para a Boa Vista, foram disponibilizados 100 mil contos, que seria para a maior parte para requalificação urbana, e que foram usados em festivais de música. E depois não se consegue justificar. O fundo também, muito conivente, não pede os justificativos de uma verba que foi transferida em 2018. Deixa 2018, 2019, 2020. Depois vem pedir à nova equipa camarária esses justificativos, não aceita esses justificativos e depois usa isso como pretexto para não financiar os projetos da Boa Vista, da Câmara Municipal da Boa Vista, que são elegíveis para o Fundo do Turismo. Eu acho que nós estamos aqui perante uma situação gravíssima e que, muito rapidamente, assim que terminar esses inquéritos, deve ser investigado pelo Ministério Público, porque são várias incidências que já vão se acumulando relativamente a este processo. Eu lembro que quando chegaram esses relatórios, a discussão chegou ao Parlamento, muito rapidamente o MPD pediu a constituição de uma CPI. Mas o Movimento para a Democracia continua aqui a ter dois pesos e duas medidas. Da mesma forma que seja o ministro, seja os membros do MPD na CPI que dizem que são meras irregularidades, não têm esta mesma medida, por exemplo, relativamente à carta que foi a suposta carta, que não se chegou a provar a veracidade da carta, a suposta carta que foi escrita pelo auditor e que muito rapidamente promoveram
o seu envio ao Ministério Público para investigação. Eu acho que nós não podemos defender a transparência só quando nos interessa. Nós não podemos, para os nossos inimigos, a lei para os nossos inimigos. Coitados, Está não a falar sabiam. da carta que motivou que Renato Exatamente, Fernandes... que o Renato Fernandes escreveu sobre a Câmara Municipal da Praia e que o Movimento para a Democracia enviou muito rapidamente ao Ministério Público. Mas estes relatórios, que são de 2018, até hoje não chegaram à porta da Procuradoria-Geral da República. E quando isso poderia ser feito, em vez de os enviar... O Ministro das Finanças disse que sim. Diz que vai, mas não chegaram. Quando isso ia ser feito, o que é que o Movimento para a Democracia fez muito rapidamente? Criou uma CPI para atrasar o processo, para criar uma manobra de diversão, que não vai ser manobra de diversão, vai ser porque o PSV vai acompanhar, para que seja realmente uma comissão parlamentar de inquérito séria, que saiam relatórios com conclusões e que devem ser sim enviados ao Ministério Público para que sejam investigados e aqueles que prevaricaram na gestão dos recursos públicos sejam devidamente punidos. Celso Ribeiro, em relação ao MPD, o que tem a dizer em relação a esta CPI? Processo, eu acho que o MPD sempre foi um partido, e assim será, na sua gênese, um partido da democracia, um partido da transparência e, sobretudo, um partido da legalidade. E nós, em momento algum, vamos pactuar com ilegalidade na gestão da coisa pública. O que, do nosso ponto de vista, o PSV está a querer fazer aqui é tentar passar a imagem para a sociedade que todos somos iguais. Mas nós não somos, nem de longe, nem de perto, igual ao CACV. Relativamente a este processo concreto, pessoalmente e também o grupo, não vamos estar a pronunciar, porque consideramos até que é faltar respeito aos colegas que estão a fazer um trabalho árduo para chegar à conclusão das suspeições que estão aqui. Eu ouvi também as palavras do auditor. Em momento algum, ele disse que nós temos aqui crimes. Disse que temos irregularidades. Não, disse que há indícios de crimes. Indícios não são. Disse à comunicação social. Mas indícios, não disse que temos crimes. Então, não podemos transformar esses indícios, judicializar o processo, se nós temos instituições próprias. Se o próprio auditor, ele tem competência para o fazer. Especificamente da Câmara Municipal da Praia, liderada... Falou, mas ele disse indícios. Não disse que tem crime. Disse que há indícios claros. Mas o senhor jornalista está aqui. Indícios. Eu acompanhei. Não, mas eu também ouvi. Eu também ouvi. Mas em momento. Ouviu o crime? Não, ouvi a entrevista que o auditor deu à TCV. Mas aos jornalistas. Falou em indícios claros de crime. Mas indícios não são crimes. Sim. Não quer transformar indícios em crimes. Não, claro que não. Então pronto. Então não sendo, não vamos transformar. Mas, mas o senhor está a dizer que falou em irregularidade. Não, mas ele também utilizou o termo irregularidade. Mas também usou também... Então, mas porquê que não diz que usou irregularidade? Sim, falou em irregularidades, então, mas também então falou já estamos em indícios sintonizados. Falou em irregularidade, falou em indícios. Mas em momento algum disse que irregularidades e crimes. Disse indícios. Agora, quando eu disse que o PSV quer transformar o MPD nisto e dizer que somos iguais, porque o que veio está nos tribunais. É assim que as coisas funcionam. Deixemos as instituições funcionar. 2012 e 2014, aí sim, houve regabof com os fundos. E nós hoje, sim, reconhecemos que temos irregularidade na gestão, que é preciso aperfeiçoar a gestão dos fundos. É um processo novo, porque estabeleceu-se diretivas onde, por exemplo, o que é que se disponibilizou aqui? A previsibilidade dos recursos. E agora são instituições claras, as câmaras, e com o aval do Tribunal de Contas, que executam. E nós, por isso é que eu disse inicialmente, nós do MPD, existindo crimes, somos os primeiros a dizer que tem que ser responsabilizado os visados. Agora, não é vir cá, pelo facto de existir indícios, e nós não somos juízes, para estar a julgar. Nós não vamos pactuar com esta situação. O que nós esperamos é que as pessoas que detectarem essas situações, porque o próprio auditor tem competência para o fazer, levar aos tribunais. E a partir daí, chega-se à conclusão se nós temos ou não crime. Portanto, dizer que existe indícios, existe irregularidade, do nosso ponto de vista, ainda existe um caminho longo
para se provar que de facto temos crimes. A provar, somos os primeiros a dizer que tem que ser prevaricado, porque os recursos públicos devem ser geridos com objetividade, com transparência e, sobretudo, aplicado com impacto nas pessoas, que do nosso ponto de vista, de 2016 a esta parte, cometemos sim erros, mas estamos a corrigi-los e os resultados estão à vista de todos, com os fundos de ambiente e com o fundo de turismo. Contrariamente, já o debatemos aqui. Por isso, o que eu apelo aqui é esperarmos os relatórios. Deixemos o grupo trabalhar. O MPD tem 6 deputados, o PSDB tem 4, a UCID tem 1 deputado. E este deputado, o colega Monteiro, pode estar aqui. É mais, mas não vamos debater aqui este assunto, porque ainda está a decorrer as audições. Deixemos os nossos colegas, por respeito ao esforço que estão a fazer, trabalhar e, na altura certa, estaremos disponíveis para vir cá e debater com objetividade o resultado do relatório. Mas podemos ir debatendo porque o assunto já é público, os relatórios são públicos, é matéria de interesse dos cabo-verdianos. Mas ainda não existe o relatório. Existe, o relatório foi publicado. Deste fundo? Dos fundos do turismo e do ambiente. Finanças. Não, mas o relatório... Não, sim, mas qual é o tema que foi trazido aqui? É o da Câmara Municipal ou é o relatório? Não, é o da Câmara Municipal. Então não queremos transformar na Câmara. Estamos a falar, senhor deputado, o senhor sabe bem que nós estamos aqui a falar claramente e o tema é a CPI sobre fundos de ambiente e do turismo. Mas o CPI está a decorrer. Sim, mas com base nos relatórios. Mas está ali com base no relatório. Com base no relatório. O jornalista enviou, diz que é com base no relatório. Sim, mas estão a falar sobre o quê nas CPIs? Não, mas eu não sei porque a CPI ainda está a decorrer. Sim, mas é sobre os fundos, com base em quê? Sobre os fundos de ambiente, num limite temporal, está ali também. Sim, mas por isso, há temas que foram aflorados. Estamos aqui a meter coisas que não faz sentido. Sim, mas nós não faz sentido. Sim, mas nós não estamos a falar também concretamente de depoimentos que não ouvimos. Estamos a falar também de depoimentos que ouvimos. E temos o inspetor-geral que falou para a comunicação está social. A dizer que uma coisa que eu não ouvi, crimes, eu ouvi irregularidades e indícios de crimes. Mas indícios de crimes chega a ser crime? Não, eu não disse que cometeu crimes. Então, eu disse que está a querer concretizar em crime? Senhor deputado, o jornalista, sim? O inspetor-geral falou em indícios de crime relativamente a obras de asfaltagem. Mas eu continuo a perguntar, desde quando que indícios de crime é crime? Sim, eu não disse. Eu não sou jurista. Sim, mas senhor deputado, não fui eu que disse. Eu não disse que ele disse que houve crime. Não, mas ele não disse. Ele não disse. Vamos dar a palavra agora, neste momento, ao deputado António Monteiro. Este tema estas questões... Para debater. Estamos aqui à vontade para debater. Não temos nada a esconder. Não temos nada a esconder aos cabo-verdianos. Os cabo-verdianos sabem disso. Ninguém tem nada para esconder, mas estamos aqui para esclarecer os telespectadores, os cabo-verdianos, sobre os temas que interessam aos cabo-verdianos. Indícios de crime não são crimes. Vamos ouvir o deputado António Monteiro. Com todo o gosto. Obrigado, Jefferson. Bem, sobre essa matéria, nós temos que dizer que a experiência que nós temos tido no Parlamento desde que nós lá estamos não nos dá uma grande esperança de que possamos ter um relatório que venha refletir de forma clara e objetiva e assumida por todos os deputados sobre as conclusões da CPI. Tem sido assim, Jefferson, nos últimos anos. Os relatórios depois são assumidos por uma parte dos deputados e a outra parte não assume, e muitas vezes fica difícil debatermos este mesmo relatório. Eu faço parte da CPI, infelizmente não consegui participar das duas últimas audições, porque tinha outros compromissos políticos. Aquilo que eu tenho aqui a dizer é que as CPIs devem servir para esclarecer a sociedade civil cabo-verdiana. Porque nós estamos a falar do dinheiro público, do dinheiro dos contribuintes, que todos os contribuintes quererão saber como é que o dinheiro dos impostos pagos estão sendo utilizados. E, segundo o relatório, não vou aqui entrar em pormenores, há situações anormais, há situações que devem merecer um tratamento adequado para que
o dinheiro que provavelmente foi utilizado seja devidamente demonstrado por A mais B que foi utilizado no sentido em que a mesma foi dada às pessoas ou às instituições que solicitaram esse mesmo valor. E é por isso que nós, na Comissão Parlamentar de Inquérito, propusemos na Comissão que houvesse transmissão direta desta CPI e de outras CPIs, precisamente para permitir que as pessoas que tenham interesse em acompanhar, saber de fundo aquilo que se passou, possam fazer, porque, como eu costumo dizer, cada um de nós tem as nossas verdades. Eu posso ter a minha verdade, o Sérgio terá a sua verdade e a Carla Lima também terá a sua verdade. E aquilo que nós dissermos será ouvida pelas pessoas. E as pessoas, em função do que ouviram de nós, irão fazer o seu julgamento e irão tirar elas também as suas verdades em função daquilo que ouviram da nossa parte. E isto, para nós, é que é transparência. Infelizmente, nós tivemos uma situação na CPI, volto a dizer que eu não estive presente, em que, pronto, os jornalistas foram pedidos para saírem da sala porque um dos auditados entendeu. Foi apenas uma vez, foram 2 ou 3 vezes. Está certo, mas eu estou a dizer aquilo que eu sei, né? Porque eu, quando lá estive, pronto, de todas as audições, os jornalistas tiveram a oportunidade de estar na sala. Agora, naquelas que eu não participei de 2, pronto, teve esta situação. Portanto, estou a dizer, aquilo que nós queremos, pronto, é que os auditados também tenham esse direito de dizer não quero ser ouvido, mas é preciso dizermos de forma clara quem não deve, não teme. E os gestores públicos, quando assumem responsabilidades públicas, sabem de antemão que estão sob um escrutínio social, sob um escrutínio popular. E que, se é bom estar em determinado momento com responsabilidade numa determinada matéria, mas também é preciso ter-se em linha de conta que, se as coisas não correrem bem, é preciso prestar contas. E isto, pedir aos jornalistas para saírem, nós, ou CID, entendemos que não é a melhor via, porque o que se quer é esclarecer, porque depois do relatório que for feito, vai-se dizer, mas foi isto que o homem disse, e não haverá a comunicação social como um testemunho muito forte para dizer, não, está cá gravado, isso foi dito no dia tal, a tal hora. Portanto, nós não vamos entrar, volto a frisar isso, em pormenores deste CPI, vamos esperar que tenhamos a capacidade de produzir um relatório que espelhe de forma clara aquilo que foi dito por todos os auditados e que nós, os deputados, fazemos parte desta Comissão Parlamentar de Inquérito, iremos assumir na plenitude aquilo que nós iremos produzir. Porque, senão, vamos ter os CPI só para ter. E os resultados, para se poder depois responsabilizar-se por causa disso, quem prevaricou, não será possível. Portanto, o país precisa ter um peso e uma medida em todas as circunstâncias, e no caso particular do uso do dinheiro público, nós não podemos festejar em querer ter 2 pesos e 2 medidas. Portanto, Jefferson, terminaria dizendo, espero que possamos, na Comissão Parlamentar de Inquérito, produzir um relatório que espelhe, de facto, a realidade que se passou e que possamos esclarecer os cidadãos cabo-verdianos sobre aquilo que os relatórios trazem, porque os relatórios trazem situações, como eu disse há bocado, anormais, anómalas, que já deveriam ter sido objeto de alguma investigação por parte do Ministério Público. Carla Lima, já entramos na última ronda porque já não temos tempo. Obviamente que poderemos oportunamente ter mais tempo ao longo do resto desta CPI. O que esperar daqui para a frente e próximos passos depois desta CPI? Bom,
Bom, em relação a... Primeiro dizer que, em relação àquilo que disse o colega Celso, eu no início fiz questão de dizer que aquilo que está a acontecer na CPI, oportunamente haverá um relatório que será debatido. O que eu disse... Eu não estou a contestar, só estou a clarificar a minha posição. O que eu disse é que eu comento aquilo que saiu na comunicação social, em entrevistas que foram dadas posteriormente às audições, e também aquilo que já estava nos relatórios produzidos pela Inspeção-Geral de Finanças, que são relatórios que foram públicos e debatidos amplamente na comunicação social e no Parlamento, e, portanto, é do domínio público. É claro que eu respeito o trabalho dos colegas e espero que tenham toda a tranquilidade necessária para produzir o seu relatório relativamente a esta CPI. O que nós esperamos neste momento é que realmente os trabalhos avancem com a brevidade possível e necessária, que seja produzido um relatório consistente e que, mais do que isso, o relatório seja enviado ao Ministério Público para uma investigação responsável e séria dessas questões, como disse o António Monteiro, e eu corroboro dessa opinião, são situações anómalas e, digo mais, são situações graves que, sim, merecem ser investigados, porque moralizar a utilização dos recursos públicos tem que ser a bandeira de todos os cabo-verdianos e de todos os políticos cabo-verdianos. O que nós esperamos é que realmente esta CPI, ao contrário de várias outras que já aconteceram na Casa Parlamentar, não termine em pizza, termine num relatório que vá para o Ministério Público e que haja uma investigação relativamente a esta matéria. Deputado Celso Ribeiro, os deputados da oposição falam então em situações anómalas e graves e em falta de transparência. Bom, como eu disse inicialmente, nós somos sempre a favor da moralização da utilização da coisa pública e continuamos a defendê-la de forma intransigente. Agora, nós sabemos que o regimento da Assembleia e o colega Monteiro, que tem muito mais andança do que eu nesta casa e conhece muito bem o regimento, sabe que qualquer auditado tem o direito de aceitar ou não a permanência. Portanto, ninguém foi expulso da sala. Se eu, como auditado, não concordar fazer a minha audição, ser auditado, à frente da comunicação social, sou livre para pedir que a comunicação social não permaneça na sala. Portanto, aqui não há nada de ilegal. Porque querer dizer que não foram permitidos não corresponde à verdade. Porque eu, como auditado, não Fomos querendo... convidados a sair. Não, normal, porque não é o presidente que decide. O presidente não decide nada. Aqui, eu, como auditado, posso concordar ou não. E todos nós sabemos que é assim. Por isso eu acho que aqui nós devemos... Mas o senhor há de convir que, às vezes, quando se trata de questões que se prendem com dinheiro, gestão... Mas quem condiciona a liberdade de quem? Eu como presidente, mas o senhor jornalista também há de convir comigo, assim como os colegas, e os cidadãos lá em casa, que eu, como presidente, e tendo o auditado a liberdade de aceitar ou não, eu como presidente tenho condição... Essa é uma liberdade, mas então, está no regimento, as leis. Nós respeitamos. Então, mas há de convir que quando isso acontece... pode pairar no ar alguma desconfiança por parte dos cidadãos, até dos cidadãos. Porque os cidadãos querem. Mas se nós temos esse, por exemplo, o senhor jornalista que tem esse direito e esse dever de esclarecer o cidadão. Eu pergunto porque é que nós não podemos acompanhar. Não, mas isso na qualidade de jornalista. Não, está-se a cumprir o que está na lei. Agora, o que vocês devem pedir é a alteração da lei. Até hoje, existe ou não existe este preceito na lei? É uma pergunta que eu faço. Existe. Então onde é que está a ilegalidade aqui? Não, ninguém falou em ilegalidade. Mas o que está aqui a tentar passar é que os jornalistas foram expulsos da sala, mas não corresponde à verdade. Não ponha, senhor deputado, não ponha isso na minha boca. Estou a dizer que... Assim. Eu disse que o que estás aqui a passar, porque não foi o senhor a última pessoa, a única pessoa a falar. O colega Monteiro falou e disse, também está aqui a dizer... Mas eu fui um dos jornalistas que estive lá para fazer cobertura e que fomos convidados a sair por decisão de um dos auditados. Mas sabe que é legal. Não é legal, sim, mas... Mas o que é que se pode fazer? O que é que se pede aqui ao presidente para fazer? Para obrigar o auditário a aceitar a presença? Claro que não. Então, nós respeitamos isso aí. Eu acho que aqui nós devemos ser coerentes, explicar o que é que está a acontecer. E o que é que está a acontecer? É que o auditário, em não querendo,
A comunicação social tem de sair da sala. Tão simples como o que está aqui. Relativamente ao relatório, eu acho que os relatórios têm sido objetivos. Porquê? Porque o relatório é transcrição das audições. E, em função das audições, vai haver o debate. Agora, o debate entre os partidos é que tem pontos de vista que podem divergir. Aí sim. Agora, relatório que sai das comissões é objetivo. Agora, durante a discussão, pode haver discordância entre um lado ou outro, pode haver concordância, mas relativamente ao relatório que vem para a plenária, é o relatório objetivo da audição, que é a transcrição das observações. Por isso, eu acho que, mais uma vez, eu volto a dizer aqui, nós estamos e estaremos sempre disponíveis para apoiar quando há prevaricação, mas deixemos o grupo trabalhar. No fim, estaremos aqui para debater e, em havendo crimes e não indícios, estaremos disponíveis para apoiar. Certo, vamos então fechar com o António Monteiro. Palavras finais, já esgotamos o nosso tempo. Obrigado, Jefferson. Eu gostaria de dizer ao colega Celso que nós estamos a falar numa CPI. E na CPI nós estamos a debater sobre a utilização, nesse caso em concreto, de fundos públicos, isto é, dinheiro dos contribuintes. E, independentemente daquilo que diz o regimento da Assembleia, é que o auditado pode ou não permitir que a comunicação social esteja, é a verdade, mas aqui o que se quer é o esclarecimento cabal de determinadas anomalias existentes. E quando há reserva em se falar perante um testemunho forte, que neste caso é a comunicação social, deixa pairar no ar muitas dúvidas. Dúvidas estas que podem adensar-se e podem não contribuir para o esclarecimento cabal da situação que se quer esclarecer. É neste sentido, porque eu disse há bocado que os gestores, quando assumem uma determinada responsabilidade de uma instituição, sabem que devem fazê-lo de forma objetiva e clara e sabem que, se houver alguma dúvida, devem esclarecer. E devem esclarecer perante não só a instituição, mas perante a população. Porque se nós ficarmos aqui naquela de falarmos da transparência e depois não querermos que as nossas verdades sejam ouvidas por outras pessoas, para que essas pessoas possam tirar as suas próprias conclusões sobre aquilo que está no relatório de inspeção, nós estamos aqui de uma forma muito inteligente a sonegar que as nossas palavras sejam ouvidas por pessoas interessadas na matéria. E aqui começa alguma dificuldade, começa dilemas. Portanto, porque é que os auditados, melhor dizendo, alguns auditados não têm nenhum problema, não têm nenhum rebuço em a comunicação social esteja presente, outros têm esta dificuldade. Eu acho que quem não deve, não teme. E terminaria, Jefferson, dizendo que o relatório é um relatório com anomalias que já deveria estar no Ministério Público, na Procuradoria-Geral, para averiguar se há, de facto, algumas questões que devem merecer o tratamento que o Ministério Público deverá saber, por conta própria, dar, e não nós aqui enquanto deputados. Porque as questões devem ser analisadas a nível político e a nível judicial. A política é da política e a justiça o que é da justiça, mas não podemos aqui querer ter, às vezes, dois pesos e duas medidas para, às vezes, situações que muitas vezes são quase idênticas. Certo, deputado António Monteiro, em representação da UCID, deputada Carla Lima, em representação do grupo parlamentar do PICV, deputado Celso Ribeiro, em representação do grupo parlamentar do MPD, quero agradecer a vossa presença em mais um Em Debate aqui na TCV. Esperamos que este debate tenha sido esclarecedor para o senhor telespectador ali em casa a acompanhar-nos. Voltamos daqui a 15 dias com mais temas que interessam aos cabo-verdianos. Muito boa noite.